E aí, pessoal dos terceiros anos, vamos agora para mais uma resolução de questões do Enem. Eu trouxe a questão 93 do Enem 2018, uma questão de física contida no caderno de Ciências da Natureza. Essa questão é a mesma que eu coloquei aí no grupo do Facebook em forma de enquete, para que vocês pudessem tentar resolvê-la e participar, certo? Vamos à questão. A questão diz o seguinte: um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isto, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Bom, a gente tem aqui a figura, um trilho horizontal, né? Uma espécie de calha. Temos uma mola presa aqui a essa parede vertical e um corpo aqui encostado na mola, certo? Esse dispositivo é bem comum e conhecido no mundo da física, pessoal. Ele é chamado de sistema massa-mola. Antes de resolver essa questão, vamos analisar o sistema massa-mola por meio de uma simulação que eu trouxe para essa aula. Bom, aqui a gente tem um sistema massa-mola, né? Um corpo preso a uma mola que, por sua vez, está presa a essa superfície vertical, essa parede aqui. Esse ponto central é chamado de ponto de equilíbrio, é o XE, que é igual a zero. À direita desse ponto de equilíbrio, a gente tem valores positivos para x, e à esquerda, a gente tem valores negativos, como o gráfico cartesiano que vocês já devem estar acostumados estudando lá na matemática, certo? Bom, eu vou aqui comprimir a mola juntamente com o corpo, empurrando o corpo, certo? Percebemos que nessa situação inicial, a mola está comprimida e ela vai executar uma força sobre esse corpo. Essa força é chamada de força elástica. Vamos ver aqui o comportamento. Essa é uma situação um pouco diferente da questão, porque o corpo está preso, né, à mola. Então, a gente tem aí um movimento oscilatório, né? O gráfico desse movimento, o gráfico da posição, em função do tempo, é chamado de cossenoidal, né? E é um movimento oscilatório aqui, como se fosse uma onda, certo? Deixa eu pausar aqui e vamos analisar os instantes. Nessa situação aqui, como a gente já tinha visto, a gente tem uma posição negativa do corpo, como a gente pode ver aqui, o x está dando menos 3,6. No entanto, a força está apontando para o sentido positivo, certo? Bem aqui, próximo do x0, vamos passar aqui, como a gente pode perceber, quando o x for zero, praticamente não vai haver força elástica, certo? Porque a mola nem está comprimida, nem está estendida, né? À medida que ela vai sendo esticada, estendida, nessa situação a gente vê que a força elástica já está apontando para o sentido negativo. A posição do corpo está positiva, né? Aqui deve ser um valor positivo, daqui x igual a 3,5, mas a força elástica nessa situação é negativa, certo? Daí surge a lei de Hooke, que iremos já ver, né? Que é a famosa equação da força elástica, também chamada de lei de Hooke, certo? E vamos analisar agora a questão das energias, certo? Aqui em cima a gente tem 3 níveis de energia. Esse primeiro aqui em azul é energia cinética. Lembrando que a energia cinética está relacionada ao movimento do corpo, ou seja, quando o corpo tem velocidade, ele tem energia cinética. E aqui em vermelho a energia potencial elástica, né? De amarelo a energia total, também chamada de energia mecânica. Então vejamos o seguinte,
constantemente essa energia cinética e a energia potencial ficam variando, né? Aumentando e diminuindo. Percebam o seguinte, na posição igual a zero, a gente não tem energia potencial elástica. A energia potencial elástica é zero. Já a energia cinética aqui, ela é máxima, né? Ela é a energia total. Se a gente comparar aqui com a energia mecânica, né? Energia mecânica, lembrando que é a energia total aqui do sistema mecânico. À medida que ele se movimenta, o que é que a gente percebe? Ó? Continuando aqui, ó, quando ele chegar à compressão máxima da mola, o corpo para, bem aqui. Se ele para, a energia cinética é zero, é nula. E nesse caso, que a compressão máxima, a energia potencial é máxima, certo? A energia potencial elástica. E no ponto também de esticamento máximo, ó, como a gente pode ver, né, a energia, aqui o corpo para, a energia cinética é zero e vai ter uma energia potencial elástica máxima, certo? Ou seja, fica havendo aí a conversão de energia cinética em energia potencial elástica, né? Já que a mola é quem empurra, né? E quem puxa, digamos assim, o corpo. Lembrando que aqui estamos tratando de uma situação ideal, né? A gente está desprezando o atrito com a superfície horizontal, que é o caso lá da questão. Vamos voltar agora para a questão. Continuando a questão. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Bom, pessoal, vamos aqui analisar. A gente tem aqui o corpo, né, preso, encostado inicialmente à mola comprimida. Sabemos que essa mola vai empurrar o corpo para o sentido positivo, com uma força elástica que é obtida por menos k vezes x. Essa equação é a famosa lei de Hooke, certo? Ela diz o seguinte, que a força elástica, né, a força que atua sobre esse corpo, ela é proporcional à deformação da mola. O K, ele representa a constante elástica da mola, certo? Está relacionado às propriedades da mola, ou seja, na prática é como se essa mola fosse mais dura, então você tem um K maior. Se você tem uma mola mais flexível, a gente tem um valor para esse K menor, certo? E o X representa justamente a deformação da mola, ou seja, a compressão ou o esticamento da mola. No caso aqui, a gente tem uma compressão, certo? Bom, quando a mola está comprimida, ela tem uma energia potencial elástica, que é obtido por kx² sobre 2. Quando o corpo for abandonado, a mola vai empurrá-lo. Quando ele estiver chegando aqui pela posição x igual a zero, o corpo se desprende da mola e continua o seu movimento com a velocidade v. Já que ele obteve o movimento, ele tem uma energia cinética, né? A energia cinética é obtida pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a energia potencial elástica inicial se transformou na energia cinética, se converteu em energia cinética. Então, igualando aqui as duas equações, a gente tem kx² sobre 2 igual a mv² sobre 2. Podemos cancelar aqui os denominadores, que são iguais a 2. Passa o m dividindo o outro membro e passa esse quadrado em raiz quadrada, a gente vai ter o seguinte, que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de k sobre m vezes x. Certo? O que é que a gente pode perceber com essa equação? Que a velocidade de lançamento do corpo ela é diretamente proporcional
a deformação inicial da mola, certo? Ou seja, se eu dobrar essa deformação, eu vou ter uma velocidade 2 vezes maior. Se eu triplicar essa deformação, triplicar o x, eu vou ter uma velocidade 3 vezes maior. Se eu quadruplicar essa deformação, o x, eu vou quadruplicar a velocidade, certo? Vamos voltar à questão. Então aqui, pessoal, vamos ver os itens. Está aqui a nossa equaçãozinha obtida. O item A diz o seguinte: para que a gente aumente 4 vezes a velocidade do bloco, manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Tem C, manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação. Item D, trocar a mola por outra mola de constante elástica 2 vezes maior e manter a deformação. E o item E, trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação. Veja bem, como eu acabei de falar, né? Se eu quadruplicar a deformação, quadruplicar o x, eu vou quadruplicar a velocidade. Ou seja, o item correto aqui da questão é o item B de bola. Certo, pessoal? Bom, se eu quiser obter essa velocidade aumentada de 4 vezes, não alterando o x, e sim alterando a constante elástica da mola, o K, como diz aqui no item D e no item E. Veja que há uma raiz quadrada aqui. Qual é a raiz quadrada de um número que dá 4? Esse número é o 16, né? A raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, para a gente obter a velocidade 4 vezes maior, alterando somente a mola, a gente tinha que pegar uma mola com constante elástica 16 vezes maior. Certo? Então, por isso que o item D e o item E estão errados. Certo? Desculpem aí pelos barulhos que surgem aqui devido à rua. Certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido bem essa questão. Eu fiz, né, de modo geral, uma revisão desse assunto, para não ficar só especificamente na questão. Para resolver essa questão, bastava mesmo a gente usar a conservação da energia, como eu mostrei. No entanto, eu achei importante a gente ver aquela simulação, né, para ter uma abordagem mais geral e completa do fenômeno, né, desse objeto de estudo da física, que é o sistema massa-mola. Então, até mais, até as próximas questões.